Muito bem, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores deputados, senhoras deputadas, vamos recompor a nossa comissão para reiniciarmos os nossos trabalhos. Senhores deputados, se fizerem o favor, então, já estamos com algum atraso nesta segunda parte dos nossos trabalhos da comissão. Convinha que apressássemos no sentido de ganharmos algum tempo, porque vamos ter esta audição e depois ainda temos a nossa reunião com uma ordem de trabalhos bastante extensa. O deputado Carlos Guimarães Pinto vai estar a partir das 11 na reunião dos presidentes das comissões, portanto irá representar a mesa, a nossa comissão nessa reunião, para que os nossos trabalhos aqui decorram comigo. E como ele é o único que até é convocado por ser da iniciativa liberal, para haver uma representação também da iniciativa, portanto, faz as duas coisas em simultâneo e poupamos os nossos recursos. Então, temos connosco a Autoridade Nacional da Aviação Civil, na pessoa da sua Presidente, a doutora Ana Vieira da Mata, que está aqui comigo, ao meu lado, o engenheiro Duarte Lopes da Silva, que é vogal do Conselho de Administração, e a doutora Sílvia Santos, que é a chefe, está ali, a chefe do Gabinete de Comunicação e Imagem. Esta audição insere-se no âmbito da Lei Quadro das Entidades Administrativas Independentes. A senadora traz uma apresentação, tem 10 minutos para fazer a sua apresentação e depois temos duas rondas com pergunta-resposta e uma mais global. Se fizer o favor, senadora, faz favor. Só ligar aqui o microfone que está por trás do computador. Uma mesa pequena, mas já está ligado. Tem todas as condições. Faz favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Começo por cumprimentar-vos, os membros desta comissão, e por agradecer a oportunidade de a ANAC estar aqui hoje a apresentar aquele que é, enfim, o resultado da atividade exercida no ano 2023 e também dar nota daquela que é a atividade perspectivada para o exercício de 2024. Tal como referiu, temos uma apresentação e tentarei cumprir escrupulosamente os tempos que me foram assignados para o efeito. Relativamente à apresentação propriamente dita, ela divide-se em 3 partes. Portanto, primeiro que tudo, fazer aqui uma caracterização e evolução do setor, depois, naturalmente, dar-vos nota daquilo que foi a atividade desenvolvida em 2023 e, enfim, debater um pouco o plano de atividades para o ano 2024. Relativamente à perspectiva do setor, de facto aqui não se vê muito bem, mas vou tentar explicar, enfim, na medida do possível. O que se verifica do ponto de vista da recuperação do setor do transporte aéreo no período pós-pandemia, que nós neste momento, se compararmos os valores de janeiro de 2024 com o período homólogo de 2020, portanto, objetivamente valores pré-pandemia, nós verificamos que o nosso tráfego ultrapassa os valores pré-pandemia, portanto, estando com um comportamento claramente mais positivo do que a média da Europa, que ainda está em fase de recuperação. Estes elementos são corroborados naturalmente por aquilo que foi o comportamento no exercício de 2023, em que na parte de baixo poderão verificar Portugal é de facto da União Europeia o país em que o tráfego mais tem subido e mais tem recuperado, fruto naturalmente do dinamismo dos nossos operadores aéreos e da nossa indústria do transporte aéreo. Se fizermos uma análise relativamente àquilo que é Portugal propriamente dito, em termos médios o setor tem um incremento de tráfego ao nível de 19% e gostaria de destacar que o comportamento do tráfego nas regiões autónomas tem estado bastante acima da média, em linha de resto com aquilo que já se verificava no ano passado. Relativamente à caracterização e evolução do setor, gostaríamos também de transmitir aos senhores deputados e a esta comissão aquilo que é uma visão dos 4 vetores essenciais que caracterizam o setor. Em primeiro lugar, em termos de conectividade, nós estamos na posição 10ª do índice de conectividade da ACI, o que de alguma forma acaba por dar a perspectiva da dimensão geográfica ou da periferia geográfica em que o nosso país se encontra e, portanto, da importância da conectividade conseguida naturalmente pela indústria do transporte aéreo. Do ponto de vista do tráfego, o ano passado foram transportados nos aeroportos nacionais cerca de, números redondos, 68 milhões de passageiros, com valores claramente acima daquilo que estava previsto ou daquilo que se verificou em ano pré-pandemia. Um outro fator absolutamente importante e que está no centro das preocupações da ANAC é a segurança.
Trazemos nesta apresentação aos senhores deputados o nosso ranking no âmbito da EASA, do Regulador de Segurança da Aviação Civil Europeu. Este ranking resulta da avaliação que é feita pelas nossas congêneres aos nossos operadores, da mesma maneira que a ANAC faz avaliações aos operadores europeus que operam para o nosso país. O valor do ranking da média europeia é 0,59. O nosso valor está claramente abaixo da média, 0,51. Este ranking começa a ser preocupante quando atinge valores de 2. Portanto, como podem ver, do ponto de vista da segurança, enfim, o setor tem estado com uma performance bastante positiva. Um outro elemento que nos preocupa e que também caracteriza o setor na atualidade são os constrangimentos aeroportuários e, portanto, verifica-se, enfim, está aqui amplamente demonstrado que, do ponto de vista dos atrasos e da pontualidade, a nossa performance é menos positiva do que a média europeia. Justamente porque as questões dos constrangimentos são questões que nos preocupam, gostaríamos também de trazer e de sublinhar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela ANAC no grupo de trabalho dos constrangimentos, que ao fim e ao cabo acaba por ser a reunião por aeroporto do regulador com os vários stakeholders com vista à identificação de medidas que permitam melhorar a eficiência operacional e da gestão aeroportuária, mitigando naturalmente, sempre que possível, os constrangimentos verificados. Do ponto de vista do universo regulado pela ANAC, nós temos cerca de 32 mil regulados, portanto a ANAC é um regulador integrado, faz regulação económica, regulação técnica e regulamos todos os elementos da cadeia de valor do sistema da aviação civil, desde organizações de formação, operadores aéreos, infraestruturas, prestadores de serviço de navegação aérea, a parte do licenciamento, enfim. São 32 mil regulados para um número de passageiros movimentados de cerca de 68 milhões de passageiros. No que diz respeito à questão do sistema de gestão da segurança em Portugal, dar nota aos senhores deputados, mais uma vez, que o vetor de segurança, o nosso ranking na ICAO é de 86,3% em termos de nível de implementação, claramente acima da média dos Estados da EASA, e dar também nota aos senhores deputados que no ano de 2023 a ANAC fez um esforço muito significativo de recuperação de não conformidades que tinham sido abertas na sequência de auditorias que a EASA nos realizou e, portanto, fechámos já 82 não conformidades. Neste momento, ano 2024, já fechámos cerca de 18 não conformidades e, portanto, estamos com um ranking importante e muito trabalho desenvolvido nessa matéria. Dar nota também que temos 4 auditorias perspectivadas do regulador europeu para este exercício. Trazer também aqui, e fica nos elementos que são disponibilizados aos senhores deputados, ao fim e ao cabo, o alinhamento estratégico da ANAC, o Conselho de Administração em 2023, e é por essa razão também que está aqui destacado este slide. O Conselho de Administração em 2023 fez uma reflexão estratégica com os seus dirigentes, portanto nós temos um plano de atividades, enfim, um planeamento estratégico plurianual para o período 22-25. Em 23 fizemos uma reflexão estratégica em que revimos a nossa visão, o nosso lema, alinhámos os nossos valores no sentido de termos todos os instrumentos de gestão perfeitamente alinhados e consequentes com aquilo que se pretende que seja a concretização da missão da ANAC. Em retrospectiva, e sem prejuízo, naturalmente, dos elementos que já fui transmitindo aos senhores deputados nestes slides iniciais. O relatório de atividades que foi remetido a esta Comissão, portanto, as atividades da ANAC estão definidas e o relatório de atividades é definido por 5 eixos de atuação. Estes eixos de atuação estão alinhados com a nossa cadeia de valor e estão alinhados com aquilo que é a nossa missão. Cada eixo de atuação tem um conjunto de atividades que lhe estão assignadas, cada eixo de atuação concorre com 20% para o total de 100% do desempenho da ANAC. A nossa classificação quantitativa global no exercício de 2023 foi cerca de 80%. Em termos de atividade propriamente exercida, enfim, sem me alongar, foram praticados cerca de 41 mil atos regulatórios, números redondos, foram realizadas para cima de 5 mil inspeções e auditorias, elaborados para cima de 5 mil pareceres. Gostaríamos de destacar das atividades desenvolvidas o contributo de natureza técnica, enfim, vários desses pareceres dos 5 mil estão associados ao Single European Sky, ao Pacto Ecológico Europeu, a um reforço da ação de supervisão e a atividades também que foram importantes, designadamente a questão do recrutamento dos dirigentes e outras atividades mais associadas, não especificamente à missão da ANAC, mas à área da gestão para apoio à concretização da missão, designadamente o Plano Diretor dos Sistemas de Informação, o Sistema de Gestão Documental e o Projeto de Atendimento para nos aproximar mais dos stakeholders e garantir um melhor serviço. Em perspectiva,
A ANAC, tal como eu referi, tem um alinhamento estratégico da visão, da missão, dos valores e da estratégia plurianual. Nós temos 7 objetivos estratégicos, 4 dos quais estão associados à missão, 3 dos quais estão associados a atividades de apoio e, portanto, do ponto de vista da estratégia de 22-25, conforme referi há pouco, gostaria de destacar alguns dos projetos que temos perspectivados para o ano 2024. Portanto, nós temos o projeto de recursos humanos, há atividades que já foram desenvolvidas, naturalmente. Para 2024, gostaria de destacar o programa de estágios, a dinamização maior do programa de estágios, para garantir justamente aqui assim uma maior aproximação à academia, por um lado, e para começar a criar as bases para uma estratégia de atratividade do setor e da ANAC para efeitos de recrutamento de recursos humanos. A segunda fase dos concursos de dirigentes, o mapeamento de competências, porque é uma matéria que nos preocupa e que está amplamente sinalizada de fazermos recrutamento, fazermos formação com base nas competências dos nossos trabalhadores. Naturalmente que as questões relacionadas com o projeto de digitalização são questões que estão muito sinalizadas e no centro das nossas preocupações, no sentido de continuar a segunda fase do processo de digitalização, do sistema de gestão documental. Vamos trabalhar do ponto de vista da comunicação no novo portal da internet, na criação do manual ou na finalização do manual de atendimento e, naturalmente, dar especial atenção às questões relacionadas com os constrangimentos aeroportuários. Naturalmente, para o exercício destas atividades, dispomos dos recursos necessários, chamar a atenção dos senhores deputados que há projetos de recrutamento em curso e, portanto, a ANAC tem vindo a trabalhar numa estratégia de capacitação e de reforço dos seus recursos humanos e também de reforço, justamente, da formação que é dada a esses mesmos recursos e, portanto, destaco o salto significativo da formação no ano passado, face a 2022. Quais são, então, os desafios que se colocam para o setor na nossa perspectiva? As questões da sustentabilidade ambiental, os constrangimentos das infraestruturas nacionais, o novo sistema de registro e entrada e, portanto, do EES, portanto, não estando diretamente relacionado com a atividade da ANAC, mas é uma matéria importante do ponto de vista da fluidez dos passageiros nas infraestruturas e, naturalmente, a atração e retenção dos recursos humanos. Tentei cumprir os 10 minutos que me deu, Sr. Presidente, e a ANAC está naturalmente disponível para as questões que os senhores deputados entendam como relevantes. Muito obrigada. Obrigado eu, doutora, pela exposição organizada que faz. E passamos então à ronda das perguntas e respostas e inicia o PS com o Sr. Deputado Hugo Costa. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, tem 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Deputados e, naturalmente, a Sra. Presidente da ANAC, quem a acompanha, e sublinhar quer a sua apresentação, quer o trabalho que a ANAC tem desenvolvido em conjunto com esta Comissão ao longo dos últimos anos e que deve ser sublinhado. Um primeiro ponto que o Grupo Unidade do Partido Socialista gostava de colocar é a retoma do setor no período pós-pandemia. Isso está naturalmente relacionado com o desempenho e o dinamismo da nossa economia, dos nossos empresários, do nosso setor turístico, também muito em particular, e os números com o tráfego de passageiros superar 12% em relação ao que eram os valores pré-pandemia em 2019 é bastante interessante. E o número de movimentos comerciais superar 7% também é um número que gostaria de sublinhar, que está no vosso relatório e que é importante ser sublinhado neste caso. Aumento de 12% no tráfego de passageiros e de 7% nos movimentos comerciais. Este é o primeiro ponto e, na nossa opinião, isso deve-se naturalmente ao dinamismo da nossa economia, ao dinamismo dos nossos agentes económicos, dos nossos agentes turísticos e também, naturalmente, também do recuperar de um conjunto de viagens que existiam, quer do ponto de vista turístico, quer também do outro ponto de vista profissional e pessoal, e este recuperar superior àquela que é a média da União Europeia e a média europeia é muito importante. Depois, colocar 2 ou 3 questões relacionadas com os constrangimentos. Sabemos que o aeroporto Humberto Delgado tem um conjunto de constrangimentos. O atual governo apresentou uma necessidade de intervenções no aeroporto Humberto Delgado, para colocar um objetivo até 45 movimentos por hora, quando hoje
faz cerca de 38 movimentos por hora. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista colocou algumas perguntas ao Governo sobre a matéria, a resposta chegou ontem e parece-nos a nós que a resposta, baseada no memorando da NAV, que tecnicamente permite até 45 movimentos por hora, não é propriamente a mesma questão que está na resolução do Conselho de Ministros. E a nossa preocupação está relacionada naturalmente, com a necessidade, a possibilidade ou não, além de técnica, mas também de cumprimento das questões de saúde e das questões ambientais. É um tema que vamos continuar a acompanhar e também gostaríamos de perceber como é que a ANAC acompanha este aumento dos movimentos previstos para o Aeroporto Humberto Delgado com os naturais conhecimentos que sabemos que temos de constrangimentos, quer do ponto de vista da saúde, quer do ponto de vista também da ambiental, que são questões que devem ser acompanhadas e que vamos fazer esse acompanhamento junto à tutela, mas sendo a ANAC a entidade reguladora, também gostaria de colocar esta pergunta. Outra questão está relacionada também com os constrangimentos com a questão dos atrasos e da pontualidade. Nomeadamente no aeroporto Humberto Delgado, a questão dos atrasos e da pontualidade, que colocam muitas vezes até sobre a TAP, que é o principal operador do aeroporto de Lisboa, um grande constrangimento, e a TAP é uma empresa nacional, é uma empresa pública, e também perceber como é que isto também coloca, porque é que a TAP e também o que é que se pode fazer para o atraso e pontualidade ter também melhorias. Outra questão completamente fora deste âmbito, mas que também tem sido um tema muito abordado para a ANAC ao longo dos anos, tem a ver com as aeronaves não tripuladas. É um tema que já foi muitas vezes debatido na Assembleia da República. A olhar o vosso relatório e perceber que há um projeto de portaria, perceber como é que está a questão das aeronaves não tripuladas, dos denominados drones, como é que está esse acompanhamento, que é uma matéria muito sensível do ponto de vista da segurança, quer do ponto de vista do safety, quer do ponto de vista da security, os dois temas, porque quer do ponto de vista da segurança dos passageiros, porque pode causar acidentes naturalmente, mas também do ponto de vista da segurança nacional, é um tema que a nós nos coloca com grande importância e a ANAC tem feito este acompanhamento. Já teve vários desenvolvimentos na Assembleia da República, com leis, com propostas que foram chumbadas, outras aprovadas, mas perceber como é que está esse acompanhamento, porque naturalmente é um tema que a nós nos preocupa. Depois, a questão da sustentabilidade. Coloca como um principal desafio para este ano 2024 e perceber como é que a sustentabilidade pode ser elencada do ponto de vista futuro para este setor, porque naturalmente tem grande impacto ambiental, tem grande pegada ecológica e perceber como é que se coloca neste desafio deste ponto de vista. Depois, voltando ao tema do novo aeroporto, naturalmente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista saudou a decisão da construção do novo aeroporto, que era nomeadamente o aeroporto Humberto Delgado, para substituir o aeroporto Humberto Delgado, que era uma decisão importante, e perceber também os constrangimentos que se têm-se colocado ao longo dos últimos anos pela não decisão e pela também a necessidade de uma decisão da construção do novo aeroporto. Esse para nós é um pressuposto importante e percebermos também essa matéria. E para já eram as perguntas que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista colocaria, desde já sabendo que para responder em 6 minutos todas estas perguntas não será fácil, mas agradecendo também a apresentação inicial e também toda a exposição que nos colocou. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Doutora, tem 6 minutos para responder. Vamos ter várias rondas, não é? Com mais perguntas, naturalmente, e terá sempre uma ronda final para poder fazer a conclusão e qualquer questão mais aí. Este computador mais um bocadinho para o lado. Muito assim bem. Está ótimo. Faz favor, Sra. Senhor Deputado, muito obrigada pelas questões que coloca. Eu vou tentar, pelo menos nos 6 minutos que tenho, aflorá-las todas, sem prejuízo, naturalmente, do maior detalhe que possa depois ter a oportunidade de fazer, caso alguma das respostas mereça o entendimento do Sr. Deputado, de que carece de maior detalhe. E vou começar pelo fim, vou começar pelo novo aeroporto. Naturalmente que na apresentação que aqui foi feita, a ANAC sinalizou uma preocupação relacionada com os constrangimentos, e essa preocupação tem que ver
naturalmente, com aquela que é a nossa missão. A nossa missão é o desenvolvimento, é regular, enfim, as atividades do sistema da aviação civil, e a nossa visão é justamente promover um setor da aviação civil seguro, competitivo e sustentável. E, portanto, as questões dos constrangimentos levantam-nos aqui uma preocupação no sentido de que, neste momento, é um constrangimento ao desenvolvimento sustentável do setor da aviação civil. Nessa perspectiva, a decisão do novo aeroporto é uma decisão que, para a ANAC, é importante ser uma decisão definitiva na definição das políticas públicas aeroportuárias para garantir justamente que são criadas essas condições de desenvolvimento sustentado do setor da aviação civil. E, portanto, nessa matéria, a ANAC naturalmente aguardará os desenvolvimentos futuros e todos os inputs de natureza técnica, porque no exercício das suas funções depois competir-lhe-á mais à frente, mais ajusante, a certificação técnica e tudo mais, mas é importante haver uma decisão definitiva, consensual, que permita estabilidade e previsibilidade para os agentes económicos desenvolverem a sua atividade. E esse é um ativo muito importante para o dinamismo do setor, naturalmente. Relativamente às questões da sustentabilidade, do desenvolvimento sustentável do setor da aviação civil, eu aqui iria alargar um bocadinho mais. A sustentabilidade aqui ser vista em 3 pilares. Uma sustentabilidade económica, uma sustentabilidade ambiental e uma sustentabilidade social. E são 3 pilares que estão também sinalizados e no centro das preocupações da ANAC. Relativamente à sustentabilidade ambiental, que eu penso que era a questão que o Sr. Deputado estava, enfim, a colocar de forma mais central, nós temos um enquadramento regulatório, neste momento, do pacote Fit for 55, que abarca vários diplomas e, portanto, estamos a falar de toda uma malha, todo um quadro de obrigações e de requisitos, quer para as transportadoras aéreas, no que diz respeito a requisitos de combustíveis alternativos e sustentáveis para a aviação que têm que desenvolver, que têm que começar a aportar, quer para as próprias infraestruturas aeroportuárias, no sentido de garantirem o acesso a energias renováveis e energias alternativas, quer para, enfim, os próprios produtores de energia, porque temos que criar aqui a dinamização, enfim, isto não é uma matéria de política energética, mas criar aqui dinamização do mercado de combustíveis alternativos. Portanto, existe aqui todo um enquadramento regulatório articulado, com requisitos a serem desenvolvidos para as transportadoras aéreas, para os aeroportos, para os handlers, no sentido de diminuir aquela que é a pegada carbónica do setor da aviação, permitir com o recurso à tecnologia, com o recurso a combustíveis alternativos, com o recurso à modificação de procedimentos de natureza técnica e também com o recurso a medidas de offsetting, diminuir a pegada carbónica da aviação e, portanto, criar na aviação um contribuinte positivo para os compromissos com o Green Deal e com o Pacto Ecológico Europeu. E, portanto, porquê é que são desafios? Porque estamos a criar requisitos novos, complementares, em vários domínios. No domínio tecnológico, no domínio dos procedimentos operacionais, no domínio das matérias de offsetting e, portanto, isso exige um esforço aos reguladores, todos, quer ao nível da ICAO, com a emissão dos estándares, quer ao nível da EASA, quer ao nível, em Portugal, em termos de regulação nacional, da ANAC, e a todo o sistema da aviação civil para garantir que, sendo implementados esses requisitos, eles depois são cumpridos. E, nessa medida, é um desafio. No que diz respeito aos ultraleves, naturalmente, aos drones, naturalmente que a ANAC tem vindo a acompanhar naquilo que é o enquadramento regulatório. E, portanto, tudo o que são ações de supervisão, tudo o que são ações relacionadas com procedimentos técnicos a serem incorporados, a ANAC tem vindo a acompanhar e esse acompanhamento tem sido um acompanhamento muito positivo e muito próximo. Fizemos campanhas de comunicação, estamos sempre numa perspectiva, eu direi, de pedagogia quase, com os vários interlocutores, no sentido de garantir que a legislação é percepcionada, é bem percepcionada, que os requisitos a serem cumpridos são bem estabelecidos e, naturalmente, depois, toda a ação de supervisão que é feita pela ANAC vai no sentido de garantir o cumprimento da segurança. Relativamente aos constrangimentos e aos aumentos de capacidade, naturalmente que o aeroporto Humberto Delgado, e, portanto, o Sr. Deputado referiu-se em concreto ao aeroporto Humberto Delgado, o aeroporto Humberto Delgado está a operar
quase no limite da sua capacidade. E, portanto, operando quase no limite da sua capacidade, não tem condições para acomodar constrangimentos, para acomodar irregularidades, e daí aparecerem os constrangimentos. As irregularidades operacionais, que por vezes acontecem por via de questões meteorológicas ou tudo mais, é difícil acomodá-las e, portanto, quando elas acontecem, têm que ser acomodadas, existe um efeito bola de neve e, portanto, a partir daí verificam-se esses tais constrangimentos. A ANAC tem vindo a trabalhar desde 2022 anualmente com todos os stakeholders, naquele grupo de trabalho, eu não sei se recorda, na apresentação há um slide com o grupo de trabalho dos constrangimentos. Portanto, a ANAC tem vindo a trabalhar incansavelmente com todos os stakeholders do sistema da aviação civil, que têm todos no seu ADN a questão da segurança e, portanto, a ideia é identificar medidas que podem melhorar a eficiência operacional, garantir alguma, enfim, a acomodação de alguns constrangimentos e depois, naturalmente, o concedente já definiu uma estratégia, definiu políticas públicas e, portanto, a ANAC, naturalmente, que depois, numa fase subsequente, naturalmente verificará e fará as análises de segurança que são necessárias e imperiosas para levar a cabo a implementação dessas políticas públicas. Mas é uma preocupação. Existe, do ponto de vista da política pública, uma definição de uma estratégia, ela já tinha acontecido com uma resolução de... Eu estou a terminar. Com uma resolução em 2023, agora acabou por ser complementada com a resolução agora de maio de 24, e, portanto, a ANAC tem estado a trabalhar com os vários stakeholders e atuará no exercício das suas competências para efeitos de certificação e de verificação da análise de segurança no âmbito dos procedimentos que vierem a ser apresentados e dos investimentos que vierem a ser projetados. Muito obrigada. Sim, senhora. É o Sr. Deputado Marco Claudino, do Grupo Parlamentar do PSD, 6 minutos. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria cumprimentar naturalmente a doutora Ana Vieira da Mata e o Sr. Engenheiro Duarte Lopes da Silva e a doutora Silvia Santos, que aqui acompanha a Sra. Presidente. Como ponto prévio, naturalmente, queria sublinhar aquilo que disse relativamente ao novo aeroporto, que é a importância de ter uma decisão definitiva, uma decisão sustentada e que possa também alcançar, como alcançou, amplo consenso nacional, e isso creio que é fundamental sobretudo, para o país. Queria também dar aqui nota, que creio que é a primeira audição da Sra. Presidente, que está aqui nessa qualidade, não aqui na Comissão de Economia, já aqui teve noutras oportunidades. O seu currículo, o seu perfil foram elogiados por todos os partidos em 30 de novembro e nós também queríamos aqui, nesta nova qualidade, saudá-la e dar-lhe também, naturalmente, votos de sucesso nas funções que iniciou no dia 1 de janeiro. Para nós é absolutamente importante as entidades reguladoras terem independência, poderem atuar sem interferência governamental e poderem atuar de acordo com aquilo que é a sua missão. Queria, portanto, dividir rapidamente estas perguntas em 2 pontos. 2023, onde foi vogal, portanto, creio que também assume plenamente toda a atividade que foi desenvolvida pela ANAC, e num ponto muito específico que tem a ver com os processos de contraordenação. Eu queria compreender, sobretudo, em três aspectos. Relativamente ao Covid, como é que ainda houve 213 processos de contraordenação em 2023 e do que é que se trata. Relativamente às faixas horárias, nós sabemos que é a NAV que atribui os slots, mas que a ANAC tem também competências nesta área, em que passou de 14 para 34 processos de contraordenação relativamente às slots. E queria perceber também, porque há aqui um aumento de 150%, e relativamente aos drones, aí a surpresa eventualmente é por um número tão diminuto, a ser só 14 processos de contraordenação, quando é um tema que naturalmente parece, e todos nós nos preocupa, relativamente àquilo que é a utilização não legal deste tipo de aeronaves que o são. Relativamente a 2024, eu vou tentar também, eventualmente ajudando a sistematização, ir ao encontro dos 5 eixos que a Sra. Presidente aqui referiu, para falar em cada um deles e perguntar-lhe relativamente a cada um deles. O primeiro é relativamente à cooperação. O PSD é há muitos anos, um partido que defende muito as comunidades portuguesas e defende muito a ligação e a articulação com os países da comunidade lusófona. E, portanto, falou aqui, está na sua apresentação, que é um dos eixos da cooperação, além da representação internacional
porque o direito aéreo é bastante internacional e regulado, mas relativamente a este tipo de atuação com os congéneres da comunidade lusófona, se nos puder dar também aqui um pouco dos exemplos daquilo que tem sido feito. Relativamente à regulamentação, que é o ponto mais frágil de 2023, da avaliação global que referiram em termos de concretização da vossa missão, e isso é assumido, e, portanto, temos aqui 2024 para poder recuperar. Há 3 aspectos que eu queria perguntar relativamente ao seu ponto de situação. Uma, relativamente à revisão do diploma sobre os ultraleves. O prazo que assumiram foi de 15 de maio para apresentar esse projeto. Era para saber se foi enviado, qual é que é o ponto de situação. Um que é absolutamente crítico, e já foi falado nesta Comissão noutros anos, tem a ver com os heliportos de emergência médica e de proteção civil. A data de aprovação do regulamento pela parte da ANAC é assumida 31 de maio, portanto, também perguntar se foi cumprido esse vosso objetivo. E absolutamente também crítico relativamente aos heliportos hospitalares do SNS, a data da apresentação aí ainda estamos em prazo, 30 de junho, se também contam, se tem alguma novidade para nos dar relativamente a essa matéria. Relativamente à regulação e na vertente de segurança económica, se nos pode também dar aqui nota do ponto de situação do Plano Nacional de Segurança da Aviação, que já referiu há pouco na apresentação, mas nos pode dar algo mais sobre isso e alguma nota sobre isso, e relativamente aos direitos dos passageiros, creio que é um ponto também muito caro à Sra. Presidente, e relativamente àquilo que tem a ver com a ANAC e as reclamações, em que ponto de situação é que nós estamos, se houve uma evolução, porque a ideia que temos, e pelo menos que passa pelos dados, é que ainda há um número muito significativo de reclamações. Relativamente à supervisão e fiscalização, se bem que as fronteiras nem sempre são tão estanques, são muitas vezes diluídas, há aqui um ponto relativamente à ANA que se desdobra em 2. Um tem a ver com a qualidade de serviços e outro relativamente à cobrança de taxas. Como saberá, naturalmente, como foi a ANAC que fez essa deliberação, relativamente à ANA, identificou oportunidades de melhoria nas infraestruturas e interpelou a ANA para dar uma resposta relativamente à métrica da qualidade de serviço. Eu gostaria de saber se tem aqui alguma informação para nos dar sobre isso. Relativamente à cobrança de taxas, também te compondo em dois pontos. Se tem alguma novidade relativamente aos processos que a ANA tem relativamente à ANAC, são mais de 20 milhões de euros, mais de 20 milhões de euros em causa, se nos quiser precisar o número, agradeceríamos. Eu fui ver as provisões, são cerca de 2 milhões, portanto, eu creio que a esperança da ANAC perder é pequena, porque tem uma previsão baixa relativamente àquilo, em termos de contingente, e relativamente às taxas aeroportuárias que foram decididas. E um ponto muito importante tem a ver com a concorrência, para nós é bastante crítica. A Ryanair, por exemplo, veio dizer que estas taxas levariam, e creio que levaram, alguma saída de rotas dos aeroportos nacionais, e gostaria de saber, este aumento que foi cerca de 12%, apesar de algumas suspensões de algumas taxas, 12% em Lisboa, ou no Grupo de Lisboa, para ser mais exato, 7,39% no Porto e 7,41% em Faro, se de alguma forma se justificam face também àquilo que é a identificação das tais dificuldades que existem relativamente ao serviço aeroportuário. É só agora, Presidente. Certo, Sr. Deputado. E para responder, a Sra. Presidente da ANAC. Faz favor. Sr. Doutor. Também pode ser tudo negativo. Posso responder? Ok, não, certo. Isto é só um momento. Posso? Bom, muito obrigada pelas questões que coloca, Sr. Deputado. Eu vou tentar, enfim, socorrer-me aqui de alguns apontamentos para poder corresponder à expectativa e dar aqui alguma... clarificar aqui alguns pontos. Relativamente à questão... vou começar também pelo fim.
Relativamente ao regime de qualidade de serviço aeroportuário, a ANAC, de facto, emitiu uma determinação à ANA, à entidade gestora aeroportuária, dando nota de que, tendo em conta o aumento generalizado das taxas, não se verifica uma correspondência com o nível de serviço que é prestado. E, portanto, nos termos daquilo que está previsto no próprio contrato de concessão, o regulador instou a entidade gestora aeroportuária a encetar negociações com os utilizadores, entenda-se transportadoras aéreas, no sentido de rever o regime de qualidade de serviço, sobretudo de rever os indicadores do regime de qualidade de serviço aeroportuário, porque de facto se verificava aqui, ou verifica-se aqui, alguma assimetria, uma degradação daquela que é a experiência do passageiro nos aeroportos, e portanto isso é factual, todos nós passamos por isso enquanto passageiros. E portanto, dando nota do ponto de situação que me pediu, a ANA levantou uma questão porque tinha dúvidas relativamente ao âmbito dessa mesma negociação. A ANAC já clarificou a questão à entidade gestora aeroportuária e, portanto, estamos em crer que estão reunidas as condições para a ANA encetar essa mesma negociação, o que se espera que ocorra nestes dias. Relativamente à cobrança das taxas, enfim, o contrato de concessão tem um regime que é próprio, o regime que está previsto no anexo 12 e, portanto, o modelo de regulação económica é seguido pela ANAC e a sua aplicação é escrupulosamente seguida nos termos daquilo que está previsto no contrato de concessão e no Decreto-Lei 254. O senhor deputado pediu aqui pontos de situação relativamente aos processos. De facto, a ANAC, no exercício das suas funções enquanto regulador, tem tido uma intervenção relativamente dirigida e estruturada e no estrito cumprimento da lei no que diz respeito à cobrança das taxas. Nós temos vários processos que a ANA desafiou nos tribunais, exercendo o seu direito, naturalmente. Concordo com a afirmação do senhor deputado, a ANAC está convicta de que não irá perder as ações, porque está convicta dos fundamentos que estão associados e que estão na base das suas deliberações. E, portanto, relativamente aos litígios, nós temos um litígio a ANA tem um litígio connosco relativamente às pontes telescópicas, porque a ANA no AHD não assegurava diretamente ou através de terceiros a operação das pontes telescópicas e, portanto, aquilo que se verificava é que as transportadoras aéreas pagavam duas vezes, pagavam ao handler e pagavam à ANA. E, portanto, a ANAC instou a ANA a alterar o processo, a ANA não concorda. Nós, em 7 de 2020, a ANA apresentou a contestação e em 21 o Tribunal fez uma interpelação à ANAC para pedir esclarecimentos adicionais e, portanto, é o ponto em que estamos. Relativamente ao impacto do teste de benchmark, portanto, a ANA não concorda com a interpretação que a ANAC faz relativamente ao texto do contrato de concessão. Não temos mais informações, foi apresentada a contestação em 2020 e, portanto, o processo está a seguir o seu termo. Cálculo dos erros de estimativa, foi apresentada a contestação em 21, também está a correr o seu trâmite normal. E o último, a evolução das taxas, portanto, o facto da ANAC não ter permitido uma evolução maior das taxas no Porto e em Faro, e, portanto, nós apresentámos a nossa contestação à ação da ANA em março de 23. Certo. Direitos dos passageiros. Os direitos dos passageiros são uma matéria que está central nas nossas preocupações, porque ela está intrinsecamente relacionada com a nossa missão de proteção dos consumidores. Relativamente aos direitos dos passageiros, a ANAC atua em diversos domínios, não só analisando as reclamações e encaminhando-as nos termos da regulamentação aplicável, também no sentido de dar apor na discussão de regulamentos comunitários que agora, portanto, estão a ser trabalhados, designadamente o regulamento que prevê a proteção dos passageiros no transporte multimodal, e, portanto, há aqui uma interligação entre aquilo que é o regulamento 261 e depois os demais regulamentos, e, portanto, a ANAC tem dado algum apor nesta matéria. Para além da análise das reclamações, a ANAC também exerce ações inspectivas nos vários aeroportos para garantir que os direitos dos passageiros estão a ser cumpridos, designadamente no sentido da informação que é prestada, quer pelas transportadoras aéreas, quer pelos handlers nos balcões de check-in. Para além disso, a ANAC tem vindo a trabalhar de forma muito próxima com aquelas transportadoras que têm uma maior representatividade no que diz respeito ao tráfego,
para perceber, do ponto de vista da regularidade das operações, quais são os motivos que estão associados a essa regularidade, para percebermos aqui em que medida é que podemos fazer algum ajustamento ou alguma melhor política de comunicação para com os passageiros. Finalmente, sobre este tema, ainda 2 exemplos para dar resposta ao que me pediu. No âmbito dos constrangimentos, sobretudo durante o verão, a equipa de passageiros da ANAC, a equipa da ANAC, que trata da matéria de passageiros, faz ações de verificação no próprio aeroporto para perceber em que medida é que os constrangimentos estão a ter um impacto direto nos passageiros. Finalmente, não me alongando nos passageiros, porque ainda tenho bastantes coisas para responder, fazemos ações de comunicação, designadamente com a Direção-Geral do Consumidor. Saiu agora há pouco tempo uma ação de comunicação, a publicitação de comunicados de imprensa, até mesmo com a Direção-Geral do Consumidor. Temos uma relação muito próxima com a Direção-Geral do Consumidor e uma articulação muito próxima nesse domínio. Depois... Terminei? Terminou o tempo. Agora faz aqui... Tinha muito para dizer. Mas põe aqui uma notinha, porque depois tem a ronda final muito e bem. pode voltar atrás, mediante as perguntas. Peço desculpa. Nós compreendemos. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento às senhoras e senhores deputados e um cumprimento especial, agradecendo a vinda à Sra. Ana Vieira da Mata e também ao Sr. Engenheiro Duarte Silva e a quem os acompanha. Bom, Sra. Muito rapidamente, o tempo é curto e eu tenho várias questões que gostava de lhe colocar. E a primeira tem a ver com a questão de segurança. A segurança nos aeroportos decaiu drasticamente com a extinção do CEF, levada a cabo pelo Partido Socialista, com a criação de uma coisa, desculpe o termo, uma coisa qualquer, chamada AIMA, tendo em conta que em 2023, face a 2019, o período pré-pandemia, o número de crescimento de passageiros foi de 7%. Este ano já vai em 12%. Ou seja, as entradas nos aeroportos têm um controlo reduzido, menos experiente do que o que tinham à data, e com este crescimento de passageiros. E outra coisa que nos preocupa nisto também é os serviços de handling, que são os responsáveis também pela entrada e pela saída de passageiros, não só pelas bagagens, mas também pelo check-in. Empresas como a antiga Ground Force, agora Menzies, a Portway, e não sei se a doutora sabe ou não, as condições precárias em que estão estes trabalhadores, em que recebem abaixo do salário mínimo nacional. E são funções com um grau de exigência muito grande, que são eles os responsáveis também pela saída dos passageiros para o resto da Europa e do mundo e pela entrada de passageiros nos aeroportos nacionais. São eles que fazem check-in, são eles que fazem check-out. Isto é particularmente grave quando temos uma empresa multinacional a atuar em Portugal, que comprou parte do capital da Ground Force, a ter trabalhadores com salários base de 609 euros, a trabalhar horas e horas seguidas, horas extraordinárias, para conseguirem ter horas extras, o que lhes vai dar no recibo de vencimento 820 euros. E, Sr. eu acho que a ANAC devia ter aqui um papel decisivo na intervenção sobre isto. Eu sei que não compete à ANAC a contratação e as questões salariais dos operadores aeroportuários, mas compete à ANAC regular. E esta função nos aeroportos é para nós de elevada importância. Até porque a ANAC, isto em fevereiro de 2024, deu à ANA 30 dias para começar a negociar a qualidade de serviço nos aeroportos. E eu pergunto, como é que é possível haver qualidade de serviço quando os trabalhadores de handling, que são uma percentagem muito significativa dos trabalhadores gerais nos aeroportos, têm salários miseráveis e são obrigados a trabalhar muito mais do que o tempo que estava previsto para conseguirem ter o ordenado mínimo nacional. Não é acima, é terem um ordenado mínimo nacional. Esta seria a primeira questão. Segunda questão, os investimentos que a ANA devia ter feito, fruto do contrato assinado
com o Governo para melhorias do aeroporto de Lisboa. A ANAC já se pronunciou sobre isto, mas ainda não está concluída e há muitas partes do contrato de programa que não estão concluídas. O que é que a ANAC prevê fazer em relação a isto? Segunda questão. Terceira questão. A ANAC transferiu mais de 13 milhões de euros dos 14 milhões recebidos pelos passageiros, fruto da taxa de carbono, para o Fundo Ambiental. O Fundo Ambiental utilizou estas mesmas receitas para financiar outro tipo de ações que não esta. O que é que a Sra. Doutora prevê fazer em relação a isto? Esta é a questão que se impõe. É que os passageiros estão a pagar uma coisa, a ANAC a receber, a ANAC a devolver ao fundo e o fundo a utilizar mal. Portanto, o que é que se prevê fazer em relação a isto? Estamos a falar em muito dinheiro, naturalmente. Esta é a terceira questão. A quarta questão, subsídio social de mobilidade. O diretor-geral da EasyJet veio já dizer que nos Açores há práticas anticoncorrenciais. Algumas delas abusivas, e que esta irregularidade está a prejudicar não só os passageiros, como o Governo da República, que naturalmente, através destes subsídios, é responsável pelos pagamentos. E a questão que se impõe é, está a ANAC por dentro disto ou não? Que diligências tomou ou pensa tomar para acabar com este tipo de práticas? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Doutora, tem 5 minutos para responder. 5? Sim. É o correspondente à pergunta também. E depois ainda temos uma segunda ronda e deverá ter 6 minutos na segunda ronda para finalizar. Muito bem. Está bem? Ok. Pronto, faz favor então. Vamos lá. Obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que coloca e vou tentar nos 5 minutos que tenho responder. Relativamente à questão da extinção do CEF, tomei a devida nota, mas, como compreenderá, não compete à ANAC pronunciar sobre essas matérias. São matérias que dizem respeito ao decisor político. A ANAC está bem ciente das suas competências, daquelas que são as suas competências e daquelas que também não são as suas competências. E, portanto, relativamente a esta matéria, dar nota, enfim, tomamos a devida nota, mas não posso aportar valor nesta fase, tendo em conta o fundamento que acabei de lhe expressar relativamente ao tema. Sobre a questão da Portway e da Ground Force, o Sr. Deputado tem razão quando faz a avaliação de que o segmento da assistência em escala é, porventura, o segmento mais pressionado do ponto de vista laboral. É verdade. No âmbito da cadeia de valor do setor. E eu, se calhar, a esse propósito, dividiria a minha resposta em duas partes. A parte da segurança, completamente assegurada pela ANAC, na vertente em que nós fazemos auditorias, inspeções, certificamos os handlers, garantimos não só que do ponto de vista da safety, os procedimentos de segurança são exercidos em conformidade com aquilo que está previsto, com os requisitos aplicáveis, não só que a formação que é devida a estes agentes, a estes trabalhadores, é dada em cumprimento dos requisitos aplicáveis, e em cumprimento, não só em cumprimento dos requisitos aplicáveis na lei, mas também no que diz respeito ao próprio compromisso que é feito pelas próprias organizações nos seus manuais de formação. E, portanto, nessa vertente, a ANAC, neste segmento de atividade da aviação civil, à semelhança daquilo que faz nos outros, é absolutamente perentória e focada na garantia da segurança. E, portanto, segurança safety, perfeitamente trabalhada, planeada e consequente. Também no domínio da security, e pegando um bocadinho naquilo que foram as suas preocupações iniciais, a ANAC também exerce as suas funções, garantindo que os trabalhadores que fazem o check-in e os próprios APA que estão no raio-x e no controle de bagagem estão proficientes, têm a formação necessária e, só para ter uma ideia, o ano passado, se a memória não me atraiçoa, em grandes números, fizemos cerca de 3.000 testes nas infraestruturas aeroportuárias nacionais no domínio da security para garantir que os APA e, portanto, que os próprios handlers têm as condições para, através do domínio, enfim, dos testes que têm que ser feitos e que não vale a pena aqui, enfim,
detalhar, existe a proficiência necessária ao cumprimento das funções, porque elas são, de facto, absolutamente relevantes. A segunda parte da minha resposta à questão que o Sr. Deputado coloca prende-se um bocadinho com o comentário que eu fiz na minha resposta à questão do deputado do PS. O desenvolvimento sustentável do setor da aviação civil assenta em 3 vertentes. A vertente económica, a vertente ambiental e a vertente social. E, portanto, na vertente social, a ANAC tem aqui uma preocupação. Aquilo que são as nossas funções são as nossas funções, aquilo que são as funções no domínio laboral são as funções no domínio laboral, mas, por exemplo, dou-lhe um exemplo. Quando me perguntou o que é que a ANAC pensa fazer, a ANAC esteve muito recentemente a convite da presidência da Bélgica, da União Europeia, num debate sobre sustentabilidade social no setor da aviação, em que se chegou à conclusão de que tem que haver uma maior proximidade entre as várias autoridades, em que estava presente a autoridade laboral europeia, em que chegou à conclusão que a própria autoridade que tem que ser mais impositiva e ter aqui um enforcement diferente, chegou-se à conclusão que tem que haver uma abordagem holística no que diz respeito à atuação dos reguladores da aviação civil, no domínio safety, e à atuação dos reguladores das condições de trabalho, nos domínios laborais, e, sobretudo, tem que haver aqui uma maior proximidade. E esta questão não se esgota no handling, ela existe, por exemplo, em novos modelos de negócio que as próprias transportadoras aéreas têm, que não são particularmente evidentes depois aos inspectores na área da atividade laboral e na área da inspeção laboral, e, portanto, há aqui, assim, uma necessidade de uma maior proximidade, até a nível europeu e depois aqui a nível nacional. Dar nota que a ANAC, no que diz respeito às boas relações que tem com a ACT, tem uma colaboração que já aconteceu, inclusivamente em inspeções conjuntas que foram feitas, se a memória não me atraiçou, em 2017 ou em 2018, a pedido. Portanto, dar aqui essa nota. Relativamente à questão da taxa de carbono, a ANAC exerce a atividade no estrito cumprimento da lei. A ANAC cobra, distribui e o Fundo Ambiental exerce, enfim, e faz a alocação das verbas. Será muito interessante, naturalmente, e se perguntar ao regulador, seria importante também haver aqui, assim, um investimento na área da aviação, mas isso, enfim, é matéria que deixarei para quem de direito decidir, mas ficando desde já aqui o comentário do regulador nesse domínio. Relativamente ao subsídio social de mobilidade, a ANAC tem vindo a trabalhar, a ANAC, juntamente com a IGF, fazem relatórios anuais de monitorização do subsídio social de mobilidade. As questões económicas, financeiras e fiscais associadas ao subsídio social de mobilidade são da competência da IGF. As questões relacionadas com a concorrência e portanto, com práticas concorrenciais abusivas ou com questões relacionadas com as tarifas são da competência da ANAC. O que é que a ANAC tem feito? Respondendo em concreto. A ANAC tem vindo a aplicar, numa lógica de clarificação, a remeter para a IGF e para o CTT explicação do que é uma estrutura tarifária, quais são as estruturas tarifárias que são aplicáveis, quais são as estruturas tarifárias que não são aplicáveis, clarificando no domínio das suas competências aqueles que são dúvidas de natureza técnica que os CTT levantam, porque não é a sua vocação, nem o seu core business, perceber estruturas tarifárias. A ANAC tem vindo a fazer, juntamente com a IGF, tem vindo a chamar a atenção nestes relatórios de que os objetivos do modelo são inquestionáveis. Porventura haverá necessidade de fazer aqui uma maior simplificação do modelo, de ajustar o conceito de custo elegível, porque neste momento, repare, o modelo foi redigido em 2015, neste momento o contexto e o conceito de custo elegível carecia de uma revisão para o adaptar mais à realidade. E, portanto, tudo o que são práticas que a ANAC, enfim, práticas concorrenciais, enfim, menos lógicas, a ANAC tem vindo, juntamente com a IGF, a fazer o seguimento normal da matéria. Mas deixar aqui uma nota: os aspectos económicos, financeiros e fiscais são geridos pela IGF. Está bem? Está bem. Vamos passar à segunda ronda. Com certeza. E a resposta depois é em conjunto, no fim. Sr. Deputado Hugo Costa, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sucintamente, novamente para agradecer a Sra. Presidente da ANAC, também desejar-lhe um bom mandato, já que a primeira audição já tinha vindo várias vezes à Assembleia, mas a primeira vez enquanto Presidente.
E 2 ou 3 questões muito simples, mas muito concretas. Questão da concorrência no mercado de handling, ou seja, já foi aqui debatida a questão de, no handling, e na denominada assistência em escala, existe um conjunto de constrangimentos até laborais e também de questões laborais. Mas como é que está a concorrência nessa questão do handling e também sobre também a questão da segurança, que já aqui colocou que não há qualquer tipo de... Todas as garantias de segurança estão garantidas a nível da assistência em escala. A questão do novo aeroporto de Lisboa, percebi a sua resposta, que é muito importante para responder aos constrangimentos. Sublinhar que a decisão teve como base um consenso que foi uma decisão do anterior governo, numa comissão técnica independente, e esta decisão do atual governo baseou-se nessa matéria, e que para nós também é importante que o aeroporto seja construído e que seja uma realidade, e da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista apoiamos essa vertente. A questão da vertente da sustentabilidade, que aqui falou muito da questão da ambiental, mas nas suas 3 vertentes, ambiental, social e económica, ou seja, e aí também queríamos dar esse sublinhado. Percebemos a pergunta sobre sobre as obras do aeroporto Humberto Delgado, as questões da resolução do Conselho de Ministros, depois, se é ou não possível, a ANAC irá acompanhar depois, tecnicamente, a sua execução, e faremos também esse acompanhamento na Assembleia da República, desde já dizendo que para nós é importante a questão da segurança, da saúde pública, nomeadamente na zona de Lisboa, e também a questão ambiental, e a passagem de 38 operações por hora para 45 obriga um conjunto de investimentos que podem não permitir isso. E, por último, uma pergunta sobre a auditoria da ESA, que lemos no vosso relatório que existe uma auditoria. Com bons resultados, queríamos, no fundo, perceber essa auditoria e também esses resultados. E a questão do regulamento sobre os helicópteros para a emergência médica e proteção civil, que também está no vosso relatório, perceber o que é que está em causa e também os desenvolvimentos. Muito obrigado. Certo. Sr. Deputado Marco Claudino, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Doutora, duas ou três questões, se calhar, para saber a sua opinião, que eventualmente poderá tentar não dar, mas que gostava de saber. No dia 28 de março foi publicado um despacho que foi assinado pelo anterior Secretário de Estado das Infraestruturas, 2 dias antes das eleições, em que, e não estou nem com concordância, nem a manifestar concordância nem discordância, mas retirou competências da ANAC para colocar no IMT relativamente à concessão da ANA, ou seja, relativamente àquilo que tem que ver com o acompanhamento da concessão da ANA. Isto é um despacho de 28 de março, creio que está... Ok. E era para saber se, relativamente a este despacho, que eu creio que vem de alguma forma ao encontro daquilo que o Tribunal de Contas entendia que era o adequado, em que medida é que alterou a atividade da ANA, da ANAC, peço desculpa, e se concorda com esta retirada de competências da ANAC para o IMT. Uma segunda questão, que é também para ponto de interesse. A senhora Presidente da AMT, que esteve aqui connosco há pouco, há cerca de um ano, disse que não se importaria de receber a ANAC, uma fusão por incorporação, diria eu. Eu gostaria de saber qual é que é a opinião do regulador, que fala naturalmente em causa própria, relativamente à importância ou não da existência de um regulador próprio para a aviação civil. Um terceiro aspecto, já referiu um pouco relativamente ao subsídio de mobilidade, social de mobilidade, tem a ver com um novo grupo de trabalho que vai ser constituído, e se a ANAC pretende naturalmente também dar o seu contributo, mesmo nas matérias que são fora daquilo que hoje é a competência de fiscalização da IGF, designadamente ao todo o quadro regulatório, que creio que também já referiu na Assembleia Legislativa dos Açores, que deve ser revisto. E era nesse sentido que gostaria de saber a sua opinião. Obrigado. Certo. Sr. Deputado Filipe Melo, Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutora, em relação ainda ao ponto da segurança e dos trabalhadores de handling, eu não sei se é do conhecimento da ANAC ou não, mas nós temos conhecimento e com provas de que muitos trabalhadores de handling
são oriundos do Bangladesh, do Paquistão, da Síria, da Líbia, da Índia e que não falam uma única palavra de português. Estão contratados porque precisamente aceitam aqueles baixos salários. E isto é particularmente grave, volto a referir, quando estão no uso destas funções de especial relevância. Acresce ainda que muitos destes trabalhadores dormem dentro do aeroporto. A segurança aeroportuária, penso que é a empresa 2045, se não estou em erro, não passa publicidade, inclusive fechou uma determinada zona onde eles dormiam e há fotos que comprovam que eles continuam a dormir, mas noutros pontos do aeroporto. Portanto, isto é tudo menos o respeito pela dignidade humana e, acima de tudo, neste caso em concreto, preservação de medidas de segurança para todos os que entram e saem do país via aeroportuária. E, em relação às questões sociais, que a doutora disse que a ANAC tem essa preocupação, naturalmente, e com certeza que tem, eu gostava de saber o que é que vocês podem fazer no sentido de sensibilizar estas empresas que não podem dar salários miseráveis a quem tem responsabilidades acrescidas em matéria de segurança aeroportuária. Outra coisa que eu lhe gostava de questionar é em relação aos hospitais sem heliporto. Estamos a falar de mais de 10 hospitais que ainda não estão regulamentados pela ANAC para terem o heliporto. Neste momento, penso que só o Beatriz Ângelo e o da Almada, Garcia da Horta, é que estão regulamentados. Como é que vamos corrigir isto? Porque se os hospitais não estão a usar da prática de regulamentação que lhes está imposta pela ANAC, o que é que a ANAC pode fazer neste aspecto? Portanto, a ANAC tem recomendações que não estão a ser cumpridas. E para terminar, só pedir à doutora que, dentro do tempo disponível, que possa responder à questão que lhe deixei na primeira ronda, que não teve tempo, que tem a ver com os investimentos que estavam no contrato de programa da ANA com o Governo para alargamento e melhoria das condições do aeroporto de Lisboa e que ainda não estão concluídas. Muito obrigado. Muito bem. Pronto. E agora, Sra. Presidente, vai concluir a audição. São 6 minutos para isso, está bem? Certo. Faz favor. Darei o meu melhor, farei o meu melhor. Não tenho dúvidas, claro que sim. Vamos. Bem, estão a ouvir-me? Muito bem. Relativamente à questão dos heliportos, que foi uma questão comum, dar nota de que a questão do regulamento, o ano passado, não foi concretizado, foi passado para este ano, porque a ANAC, ciente do interesse público associado a esta matéria, optou não por fazer a regulamentação, mas por implementar no terreno ações tendentes a uma atuação que produzisse resultados visíveis. Foram feitos ofícios circulares, foram feitos os contactos com os vários hospitais e dar nota aos senhores deputados que o Hospital de Lamego foi autorizado em maio de 24, que foi feita ontem uma inspeção ao Hospital de Santa Cruz e, portanto, estamos em crer que está na fase final a respectiva autorização. Também dar nota aos senhores deputados relativamente a Santa Maria, está em fase de conclusão a retirada dos obstáculos e, portanto, a perspectiva é uma perspectiva altamente positiva no sentido da concretização a breve trecho desta autorização. No Porto, São João e Vila Nova de Gaia também estamos em fase final. Portanto, relativamente ao Helicopter Emergency Medical Services, dar aqui esta nota. Houve aqui este atraso nestas atividades que estavam previstas, o atraso foi balanceado com uma atuação no terreno, tendo em conta o interesse em presença. Relativamente à auditoria da EASA, foi feita uma auditoria ao sistema de gestão da ANAC, auditoria SIS, full scope. Porquê é que estas auditorias são importantes? Porque do ponto de vista daquilo que é a intervenção da EASA junto dos reguladores da aviação civil, é importante avaliar o sistema de gestão do regulador. Depois isto replica-se para os operadores que têm que ter o seu próprio sistema de gestão de segurança operacional
e, portanto, funciona em cascata para a garantia da segurança da aviação civil. Esta auditoria foi também uma das causas raiz que não nos permitiu ter o desempenho desejado num dos eixos de intervenção, que terá sido uma das questões que colocou, porque tivemos que alocar mais meios, porque foi uma auditoria full scope, mas, enfim, tendo em conta o interesse em presença e a tradução em termos práticos, naquilo que depois é o nosso ranking na EASA, entendemos estrategicamente que fazia mais sentido, enfim, onerando depois aquilo que é a nossa avaliação de desempenho, mas, enfim, foi uma lógica calculada nessa perspectiva. Do ponto de vista dos investimentos no aeroporto de Lisboa, naturalmente que a ANAC acompanhará no exercício das suas competências a realização desses investimentos. Esses investimentos têm que ser precedidos de uma avaliação de segurança operacional e a ANAC fará a avaliação de segurança operacional quando a entidade gestora aeroportuária e o prestador de serviços de navegação aérea nos fizerem chegar os processos em cumprimento daquilo que for o desígnio e daquilo que foi o desígnio das políticas públicas que foram desenhadas. E, portanto, no exercício, naturalmente, das nossas competências enquanto regulador e não no sentido da definição das políticas públicas, porque essa é uma matéria que não é connosco. Relativamente à concorrência no mercado de assistência em escala, dar nota aos senhores deputados que é a intenção da ANAC, e é uma obrigação legal, lançar o concurso para a concessão das licenças para as categorias restritas, portanto, assistência à bagagem, assistência à carga e correio e operações na pista, nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, porque são as categorias restritas no âmbito da assistência em escala. E, portanto, estamos um bocadinho atrasados, mas vamos concretizar essa obrigação legal. Relativamente ao despacho de 28 de março, Sr. Deputado, a ANAC está sabedora e a ANAC não irá comentar naturalmente aquelas que são as decisões do Governo a respeito. Relativamente à questão de fusão por incorporação na AMT, a ANAC também está sabedora das declarações. Dar nota que a ANAC será sempre parte da solução, mas o nosso desígnio é um desígnio de segurança do setor da aviação civil e o facto de nós sermos um regulador integrado tem-se traduzido, regulador técnico, com especificidades muito concretas ao nível dos recursos humanos, ao nível da capacitação dos recursos humanos, tem sido de importância crucial na garantia dos níveis de segurança do setor. E dar aqui uma nota, também em respeito à pergunta que foi feita pela CACL, o modelo da ANAC está a ser replicado por outros países. Está a ser replicado pelos países da CACL, está a ser replicado, por exemplo, pela Irlanda, e estamos em contacto com a Croácia, que também tem particular interesse e, portanto, calhando será uma boa prática neste momento que está a ser vista pelas nossas congêneres. Eu tenho que voltar aqui um bocadinho atrás. Relativamente à CACL, dar nota de que existe a Conferência das Autoridades de Aviação Civil lusófonas. A ANAC, no exercício dessa conferência, tem exercido aqui assim um mandato de capacitação. Nós temos um trabalho grande e forte de capacitação dos membros dessas comunidades. Damos formação, apoiamos no desenvolvimento de procedimentos de natureza técnica nesses mesmos países. Tem sido muitíssimo importante. E dar também aqui uma nota, Sr. Deputado, a ANAC tem sido encorajada, até por instâncias internacionais, a dar essa mesma capacitação, tendo em conta a proximidade da língua, porque acaba por ser muitíssimo mais consequente sermos nós a dar essa capacitação e, portanto, temos vários projetos de natureza internacional no domínio da security, no domínio da regulação económica e no domínio da área safety. Peço desculpa, estou a tentar responder a tudo. Relativamente à questão da assistência em escala. Naturalmente, as matérias de natureza laboral, Sr. Deputado, não dizem respeito à ANAC, mas tomamos naturalmente a devida nota, porque é uma preocupação que temos e, portanto, encorajar-nos-á, obviamente, a olhar para estas matérias e articular uma cooperação mais estreita com aquela que são as competências da autoridade para as condições de trabalho.
Acho que respondi a tudo. Muito bem. Doutora. Muito obrigada. Em nome da Comissão agradeço os esclarecimentos que prestou, na medida em que os prestou, e ver-nos-emos novamente, com certeza, aqui na Comissão. Será sempre muito bem-vinda e desejo um excelente trabalho para a ANAC. Senhores deputados, vamos fazer 5 minutos de intervalo para nos recompormos e depois vamos continuar com os nossos trabalhos. Muito obrigado.